monte profundo mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Não, não. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és Senhor, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aleluia! Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Aleluia! Pois tu és o mesmo para sempre. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. E tu és o mesmo, cante igreja. Pois tu és o mesmo para sempre. E o teu? Se o choro dura uma noite, ela vem pela manhã. Oh. Se o mar, eu não tenho que temer, eu sei que me ama, Senhor. Oh, declare mais uma vez. Pois tu és o mesmo para sempre. Se o choro dura uma noite, a alegria guarda o meu coração de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Eu já deixei, teu reino já ganhei, minha vontade eu já deixei, teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, sonhos
são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade eu já deixei, teu reino já ganhei. Minha vontade eu já deixei, teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Você pode levantar os seus braços agora, como servos, como embaixadores do reino, declararem: venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. Aleluia! Declare: venha o teu reino, seja feita tua vontade. Declare: o teu reino, seja feita tua vontade. Aleluia. Minha vontade eu já deixei, teu reino já ganhei. Minha vontade eu já deixei, teu reino já ganhei. Minha vontade eu já deixei, teu reino já ganhei. Minha vontade eu já deixei, teu reino já ganhei. Farei e adorarei somente a ti. Tu és aquele que, vestido em glória, voltará. Jesus, pra sempre santo. Declare: bendito é o rei que vem. Jesus, ele vem reinar pra sempre santo.
poder alguém, Jesus, eu louvo alguém, Jesus, a honra, a Ele seja a força e o poder alguém. Reis, Cristo Jesus. O menino nasceu como um filho, se nos deu, mas esse menino era o Deus destituído da sua própria glória, que por um amor incomparável, impossível de ser repetido em poder, senão só pelo próprio Deus, mas um amor único, um sacrifício pleno para nos resgatar, para que Ele, Deus que se fez filho, nós pudéssemos de novo nos tornar filhos, nos apresentar como filhos diante do Deus vivo, do Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Te adoramos, Cristo Jesus, te agradecemos, nos prostramos diante de Ti, te adoramos, te servimos, nos alegramos na Tua presença. Aleluia. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de Tuas asas eu me escondi. E o Seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. Aleluia. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de Tuas asas eu me escondi.
o seu nome é, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe na paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia, os céus começam. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantando santo, santo, santo és, Senhor. Santo, santo, santo és, Senhor. Cantando santo, santo, santo és, Senhor. Cantando santo, oh, santo, santo és, Senhor. Cantando santo, santo, santo és, Senhor. Cantando santo, santo, santo és, Senhor. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Aleluia, leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia. O céu começa a se abrir, toda
vamos buscar. Aleluia. Leva-nos em tuas mãos, Oh, Jesus. pelas portas da cidade. Ora, xarabaladarabalai, Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia. Oh, meu Deus, que dia precioso esse será. Recanta la baixara da lavana. Tua noiva vai entrar. Ah, Senhor, nós ansiamos por esse dia, pelo dia da tua vinda, pelo dia que a tua noiva vai se encontrar contigo, bela, uma noiva irrepreensível. Oh, Pai eterno, transforma-nos nessa noiva. Nosso desejo é chegar nesse dia e desfrutar de toda essa alegria interminável. Transforma-nos, ó Pai, transforma a tua noiva, cura a tua noiva, renova a tua noiva, estabelece, ó Deus, o teu poder, o teu espírito, o teu governo em nosso meio. Prepara-nos para esse dia, Senhor, prepara-nos para esse dia. Te bendizemos nessa hora, te exaltamos, te saudamos, te adoramos, te amamos. O Senhor é tudo o que nós precisamos. Santo é o teu nome. Aleluia. Aleluia, irmãos. Que música maravilhosa. Que bênção. Que momento. Só de imaginar esse momento a gente já fica abalado. Vai ser tremendo. E parece que não está longe, não. Glória a Deus. Pode tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor. Temos bastante gente hoje aqui. Deus é maravilhoso. Você é muito bem-vindo. Você que está em casa nos acompanhando, que Deus te abençoe também. Que você possa também estar aqui presente, deixando que o Senhor te relembre como é esse momento, esse calor humano é muito precioso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós estamos aqui nessa forma de reunião um pouco híbrida, né? Estamos aqui com uma lotação menor do que a total, mas estamos transmitindo os cultos pela internet. E bebe dela, porque a fonte está aí. Ele nunca vai te abandonar. Ele estará com você todos os dias, até a consumação do século. Ele nunca te deixará e nunca te abandonará. Ele está com você. A fonte da sua paz está aí. O Senhor Jesus nos disse assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Em mim. E aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Sabe, irmãos, o verso que nós lemos em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu prego nessa igreja já tem muito tempo, e se você presta atenção nessas pregações, você sabe qual é a parte desse verso que eu considero a mais importante. A parte do verso que eu considero a mais importante não é toda sorte, não é bênção espiritual, não é regiões celestiais. A parte mais importante que eu considero desse verso é em Cristo. Nele nós temos toda sorte de bênçãos espirituais. Nele, porque estamos nele, porque você é parte dele, porque ele vive em você.
E porque você vive nele, porque ele é um com você e você é um com ele, você recebeu tudo o que ele é. E isso inclui toda sorte de bênçãos espirituais. Por isso que ele nos disse, para que vocês tenham paz em mim, para que em mim tenhais paz. E nós estamos nele. Paulo fala aos Filipenses: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo. Em Cristo. É sempre em Cristo. Não há nada mais importante no Novo Testamento do que essas duas palavras. Em Cristo. Porque se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E as coisas velhas passaram. Em Cristo. Isso você nunca vai perder. Esse mundo vai passar. Um dia nós vamos morrer. Ou, quem sabe, sermos arrebatados. Que é a exceção. Porque a regra é, eu prefiro estar preparado para a morte. Então eu digo, um dia eu vou morrer. Mas eu não vou deixar de estar em Cristo. Porque essa união, ela ultrapassa a nossa existência humana. Ela é eterna. Ela é eterna. Eu te pergunto, para você, meu irmão, a paz, ela é um sentimento ou ela é uma pessoa? Para mim a paz é uma pessoa e se chama Jesus. E eu não posso perder essa pessoa, eu não vou perder. Então, querido, a fonte da sua paz você não precisa reconquistar, ela está aí. Então, independentemente das outras perdas que podem te advir, que podem te ocorrer, você não precisa perder a sua paz por causa das outras perdas. Isso faz muita diferença, não faz? Uma coisa é você perder a sua renda e perder a sua paz. Outra coisa é você perder a sua renda, mas continuar em paz. E será que isso é possível? É. Porque essa paz, ela excede todo o entendimento, ela não pode ser compreendida. Porque essa paz é a presença do Senhor em nós e nós nele. Então, queridos, da mesma forma que você não perdeu Jesus, você não perdeu a fonte da sua paz, você não precisa reconquistar. Olhe para Jesus. Desfrute Jesus. Desfrute a sua paz. Aleluia. Uma outra coisa que você não perdeu é a fonte da sua alegria. Você não perdeu a fonte da sua alegria. Nós lemos hoje no Salmo 16, e eu acho que você deveria ler de novo esse Salmo na sua casa depois do culto. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Meu irmão, você perdeu a presença de Deus? Você perdeu a presença de Deus? Não. Fala. Não. Isso. Você não perdeu a presença de Deus. Então, se você não perdeu a presença de Deus, você não perdeu a plenitude da alegria, porque na presença de Deus há plenitude de alegria. Então, eu não sei o que você perdeu, e nós perdemos muitas coisas. Eu não sei o que você precisa reconquistar na sua vida, mas uma coisa eu sei que você não precisa reconquistar: a fonte da sua alegria, a sua plenitude de alegria, você não perdeu. Vai para a fonte, entre na presença dEle e se deleite.
Alegre a sua alma na presença do seu Criador. Deixa que essa presença te envolva. Comece a louvar, comece a adorar, mesmo sem ter vontade. Pare de prestar atenção naquilo que você perdeu e comece a prestar atenção na única coisa que deveria tomar a nossa atenção, que é a beleza do Senhor Jesus. Vai para a presença dEle. É claro que na hora da perda, a gente não lembra disso. É claro que na hora da perda a gente fica triste, a gente fica complicado, a gente fica desanimado, ansioso. É claro, nós somos humanos, mas isso tudo tem que passar em algum momento. Nós não podemos nos conformar com uma vida de tristeza, com uma vida de ansiedade, com uma vida constantemente dominada pela angústia. Senão, meu irmão, não faz diferença nenhuma você dizer que crê em Jesus. Que diferença Jesus faz na sua vida? Chega uma hora que nós precisamos nos posicionar na presença do Altíssimo e deixar que essa presença nos inunde e nos transforme e nos cure. Vai para a fonte da sua alegria. Nunca se esqueça disso, meu irmão, porque não existe nenhuma pregação, não existe nenhuma oração, nenhuma reza brava, nenhum talismã que eu possa dar para você para evitar você perder outras coisas. Por isso que Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas vocês não vão precisar perder a paz, vocês não vão precisar perder a alegria, porque eu vou estar com vocês todos os dias. Então, desfrute disso. Deixe que essa maré, esse banzo, essa tristeza passe. Se recomponha na presença de Deus. Na hora que a gente toma o golpe, a gente balança, a gente fica tonto, mas a gente precisa se recompor. Recomponha-se na presença de Deus e desfrute dessa presença. Uma outra coisa que a gente às vezes perde, mas é muito fácil de reconquistar. Na verdade, nem dá para dizer que é uma reconquista, porque é algo que a gente não precisa fazer força para ter, mas faz muita diferença na nossa vida, é a nossa fé. A nossa fé. Sabe o que acontece? Quando eu falo a nossa fé, eu quero dizer assim, porque existem orações, né, queridos, que a gente faz tanto tempo e elas não são respondidas, não é? Nessa semana a igreja viveu duas batalhas de oração. Uma batalha de oração pelo Natércio, que foi vencida, glória a Deus. E uma outra batalha de oração por um parente da Eliane que se acidentou lá em São Paulo e que infelizmente veio a falecer. Então nem todas as batalhas de oração a gente chega ao resultado que a gente espera. E essas orações não respondidas, essas expectativas frustradas, muitas vezes elas nos afetam, elas fazem a gente baquear. Se você já experimentou essa experiência não muito legal de orar pela cura de alguém durante muito tempo, e depois essa pessoa acaba vindo a sucumbir a uma enfermidade, você sabe o que eu estou dizendo. Depois, quando chega outra pessoa enferma e te pede oração, você fica assim, sei não, já orei tanto e Deus não atendeu. Sabe, queridos, mas a gente tem que entender uma coisa, e eu quero convidar você a abrir Romanos, lá no capítulo 8, abra lá sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, vamos ler o verso 35 até 37 primeiro. Paulo fala assim, Romanos 8, 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, quais são estas coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, sermos entregues à morte. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então percebam, irmãos, que coisas que são para o mundo sinais de tristeza, sinais de derrota, para Deus são mais do que vitória. Então não importa se aquela oração não foi atendida, isso não vai te separar do amor de Deus. Deus tem os seus propósitos que são mais altos e mais elevados do que os nossos. Ele tem os seus caminhos e nós não podemos entender, e nós cantamos isso hoje, não foi? Os teus caminhos são mais altos do que os meus. Vamos cantar de novo depois no final. Sabe, irmãos, a glória é do Senhor, sempre, sempre. No 38 ele fala, ele continua esse argumento no verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós precisamos aprender, irmãos, a mudar a nossa atitude diante dos nãos que nós recebemos de Deus, porque eventualmente nós recebemos não. Isso é uma realidade. E sabe qual é a atitude que nós temos que ter quando recebemos o não? A gente tem que dobrar os joelhos, inclinar a cabeça até o chão e dizer: louvado seja o Senhor. O Senhor é Deus e não eu. E eu vou continuar te adorando do mesmo jeito. E vou continuar orando do mesmo jeito, vou continuar pedindo do mesmo jeito, porque o Senhor me disse: peça e você receberá. Eu creio nisso, eu vou continuar pedindo. O Senhor me disse que se nós pedirmos algo de acordo com a sua vontade, o Senhor nos atenderá. Então eu vou continuar buscando pedir de acordo com a sua vontade. Me ensina a tua vontade. Aleluia. Deus não mudou, Ele continua fiel à sua palavra, e nós precisamos nos alinhar à vontade dEle, aceitar a vontade dEle. Então, caso você esteja com a sua fé perdida, entre aspas, enfraquecida, e eu estou falando disso porque a paz, a alegria e a fé, essas três coisas, se você estiver forte na paz, forte na alegria e forte na sua fé, você vai conseguir vencer, vai conseguir reconquistar as outras coisas com muito mais facilidade. Então, se você está se sentindo enfraquecido na sua fé, saiba que é muito simples você readquirir isso. É só você fazer aquilo que Pedro fala lá em 1 Pedro 5, verso 6, portanto humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. O Senhor cuida de você, meu irmão. O Senhor cuida de você. E eu acredito realmente que se nós temos o nosso coração repleto de paz, temos alegria e temos fé inabalável, a gente reconquistar outras coisas é muito mais fácil. Como eu falei, quando você perde algo precioso, mas essa perda faz você perder a paz, perder a alegria e perder a fé, aí você está realmente no mato, sem cachorro.
Agora, quando você tem essas perdas, mas você continua com essas coisas, com essas virtudes maravilhosas, a fé, a paz, o amor, a esperança, que nós poderíamos ter falado dela também, mas aí a pregação não acaba nunca. Quando você tem Cristo, está nele, você tem tudo isso, meu irmão, porque o fruto do Espírito na verdade, é a consequência da presença de Jesus em nós. Então todas as virtudes do Espírito estão associadas à presença de Jesus em nós. É o pacote. Então, quando você passa pelas provações, pelas dificuldades, pelas perdas, com essas coisas, a reconquista é muito mais fácil. Aqui ainda em Romanos 8, no verso 32, o Senhor fala assim, Paulo fala assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Percebe, meu irmão, que se você tem Cristo, pode descansar. O Senhor vai te dar, juntamente com Cristo, tudo que você precisa. Então eu não sei qual é o seu problema. Falamos de alguns, uma perda da renda. A perda da renda é uma perda real, é um problema real, irmãos, que nós não podemos jamais diminuir. Longe de mim aqueles que passam por esse vale, realmente sofrem, sabem como é difícil. Mas eu quero te dizer que esse mesmo Deus, como Paulo fala, eu estou citando Paulo aqui, tá, irmãos? Esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas, adivinha aonde? Em Cristo Jesus. Em Cristo, a expressão mais importante do Novo Testamento, em Cristo. O Senhor Deus haverá de suprir cada uma das nossas necessidades, em Cristo Jesus. Então, meu irmão, perdeu a renda, não sabe como vai honrar seus compromissos, o Senhor vai suprir as suas necessidades. Creia nisso. E isso vai te sustentar durante esse período da reconquista, porque você vai reconquistar. Mas à medida que nós passamos por esses desertos, nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Nós precisamos deixar que o Senhor trabalhe em nós, transforme o nosso interior em tudo que Ele quiser transformar. Esses períodos de dificuldade são períodos de grande crescimento espiritual. Então permaneça na fonte da sua paz, permaneça na fonte da sua alegria, mantenha a sua fé. Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas. Você vai poder andar, enquanto a sua renda não voltar, você vai poder andar igual Cristo andava. Você lembra como Cristo andava? Quando ele tinha que pagar o imposto, ele falava: pega um peixe lá, que vai ter uma moeda dentro da boca do peixe, e pega essa moeda e paga o imposto. O Senhor, Ele vai cuidar de você. Assim como Ele cuida das aves do céu, assim como Ele veste os lírios do campo, Ele vai cuidar de você, Ele cuida de você. Não é o seu braço forte que te garante o seu sustento, é o Senhor que garante. E aquele que acha que é rico e está garantido, se ele não tem o Senhor, ele não está nada garantido. Porque de uma hora para outra vem uma crise real ou fabricada e destrói a economia, e aí a sua empresa, que era uma bênção, acaba. Não é isso? Mas aquele que está com o Senhor, ele pode descansar nas palavras e nas promessas do Senhor. É claro que esse momento você pode também se capacitar,
Se estiver a seu alcance, você estudar, você que ainda está trabalhando, você que tem a sua fonte de renda, seja excelente no que você faz, estude mais, se aperfeiçoe mais, né? Tente crescer, aprenda habilidades novas, faz um curso de inglês se você puder. Hoje a internet está aí, o pessoal gasta. Eu vi uma pesquisa esses dias dizendo que uma criança de hoje em dia, quando ela chegar até os 18 anos de idade, ela vai ter passado na frente das redes sociais um período correspondente a, eu não sei se é 20, acho que é 20 ou é 40. Você lembra, Patrícia? 40, né? Vai passar um período correspondente a 40 anos letivos na frente da tela do celular, com 18 anos. Porque é claro que um período letivo não é um dia de 24 horas, né? É 4 horas por dia. Então, assim, a gente usasse a internet como ferramenta de aprendizado de coisas que importam, como inglês, por exemplo, como informática, por exemplo. Você que é jovem, gosta de computador, para de jogar joguinho e aprende a fazer joguinho. Use essa ferramenta que é a internet como ferramenta e não como fonte de destruição da sua inteligência, porque é isso que ela faz. Se não for bem utilizada, né? Talvez você tenha perdido a sua saúde. Isso é um tema difícil de falar, porque Paulo fala assim, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele coloca assim, olha, 2 Coríntios 5, verso 1, sabemos que se a nossa casa terrestre, e ele está falando do nosso corpo, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Ele está falando do nosso corpo. Nós que estamos neste corpo, é o que ele está falando. Gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Deus nos deu a garantia do Espírito em nós. Mas o fato é que o nosso corpo continua mortal. O nosso corpo continua degradável e continua se degradando a cada dia. O pacote da salvação, da regeneração de Deus, por enquanto, ela atinge apenas o nosso espírito. O nosso espírito é regenerado pela união ao Espírito de Deus. A nossa alma, ela tem que ser transformada ao longo da nossa vida, à medida que nós mortificamos o nosso ego e deixamos o Senhor nos transformar. Mas o nosso corpo continua mortal e em processo de morte contínua. Um bebezinho que nasceu e que você acaba de pegar, ele já começou a morrer. Um dia vai chegar a sua hora. Haverá no futuro um momento em que o nosso corpo será regenerado, e aí a nossa salvação estará completa, espírito, alma e corpo, no dia da nossa ressurreição dos mortos, ou no dia que nós encontrarmos com o Senhor nos ares. Esse é o dia da regeneração do corpo, mas até lá, irmãos, enfermidades poderão acontecer. O Senhor, Ele cura, e eu acredito que a cura é a regra. Ou depois que você recebeu a parte arrependida e aceitou e perdoou e esqueceu, assim como Deus te perdoou. Porque se nós não perdoarmos os nossos irmãos, nós também não seremos perdoados, o Senhor Jesus nos disse. Então o perdão não é uma opção para o cristão, não é. Então depois que você fez tudo o que tinha para fazer e dá trabalho e é difícil, isso realmente é uma reconquista. Depois que você fez isso, então o que eu te aconselho é que você
siga aquilo que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, acho que nós já até lemos hoje um pedaço. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Então você entrega, vai, ora, ora. Deixe o Senhor conhecer todos os seus pedidos. E depois que você fizer isso, você lança sobre Ele a sua ansiedade e descansa. E mergulha na fonte da sua paz, que está aí dentro, que é o Espírito Santo, é a presença de Jesus em você. Tire o foco daquilo que você precisa reconquistar e direcione a sua atenção para Jesus Cristo. Eu encerro essa mensagem colocando a passagem lá de Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, que diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Então o que eu coloco para você, meu irmão, é: mantenha o seu olhar firme em Jesus. Livre-se de todo embaraço, livre-se de todo peso. E o embaraço, o peso, muitas vezes é o quê? É a sua atenção direcionada para as coisas que você precisa reconquistar. Livre-se desse peso, além, é claro, do pecado, e foque a sua atenção em Jesus e corra a carreira que Ele propôs para você correr. Cumpra a missão que o Senhor colocou para você cumprir, porque cada um de nós tem algo a cumprir neste mundo. Você é um membro do corpo de Cristo, e como membro desse corpo, você precisa funcionar. Deus precisa te revelar qual é o seu papel, mas você tem um papel. Existe algo que você precisa fazer. E você precisa estar conectado aos outros membros do corpo, porque senão você não é corpo, você é um membro amputado do corpo. E membros amputados não conseguem interagir, não conseguem ser corpo, não conseguem receber a vida que flui pelo corpo de Cristo. Então, corra a carreira que te está proposta, sem embaraços, sem empecilhos. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu queria muito que a gente cantasse aquela música do Fernandinho de novo, que foi bênção demais. Tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. Glória a Deus pelo Espírito Santo que conduziu João Paulo na escolha. Vamos louvar. Aleluia. Depois a gente ora. Ó Deus, guarda o meu coração de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, guarda o meu coração. Cante essa oração. Oh, Deus, aleluia, isso é uma oração. Guarda o meu coração
de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade eu já deixei, teu reino já ganhei. Minha vontade eu já deixei, teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Entrega pro Senhor. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Existe alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus? A gente cantou, toma a minha vida. Existe alguém aqui que deseja nessa noite entregar a sua vida para Jesus e nunca fez isso? Porque quem aqui já fez isso? Amém. Pode abaixar o braço. Eu já fiz. E nessa noite eu estou cantando porque eu quero fazer mais uma vez. Eu estou todo dia entregando para Ele. Mas se existe alguém aqui que precisa entregar a sua vida para Jesus, fala assim, olha, eu nunca entreguei, e eu quero nessa noite pedir que Ele tome conta da minha vida. Eu não quero mais ter o controle dela, eu quero entregar o controle da minha vida para o Senhor. Eu quero que Ele cuide da minha vida. Eu submeto as minhas decisões à vontade dEle. Aquilo que Ele quiser é o melhor para mim. Sabe, irmãos, não existe nenhuma decisão mais sábia do que essa. Porque Deus sabe do que você verdadeiramente precisa, e Ele vai te dar o que você verdadeiramente precisa. Porque nós pedimos as coisas que a gente acha que precisa, mas Deus, Ele nos dá o que Ele sabe que a gente precisa. E Deus vai te conduzir num caminho de bênçãos, porque você vai estar unido com Ele para sempre, e você vai ter a fonte da paz perene dentro de você, e a fonte da alegria interminável dentro de você. E não importa mais o que você venha a perder e precise recuperar, precise reconquistar, você nunca vai deixar de ter acesso à paz que excede todo o entendimento e a alegria. Mas o Senhor vai ser o seu dono, Ele vai ser o seu Senhor, Ele vai te transformar, Ele vai tirar coisas da sua vida e vai colocar outras. Ele vai arrancar o que precisar ser arrancado e vai plantar o que tem que ser plantado. Então, se você deseja nessa noite tomar essa atitude, talvez você já tenha tomado, mas você se perdeu pelo caminho e você quer reafirmar isso. Não, eu entreguei o controle da minha vida para Jesus, mas depois eu peguei de volta, mas agora eu quero entregar novamente para não mais pegar de volta. Existe alguém aqui nessa noite que deseja fazer isso? Faz um sinal assim bem alto para a gente orar por você. Alguém? Você? Glória a Deus, pode vir aqui à frente, meu querido. Aleluia. Antônio, pode virar para lá, Antônio. Esse aqui é o Antônio, nosso irmão em Cristo a partir de agora. Amém. Vamos orar por ele. Estenda a sua mão para cá. Pai eterno, nessa noite o Antônio corajosamente veio à frente
para pedir que o Senhor assuma o controle da sua vida. Ó Deus querido, nós te pedimos que o Senhor invada o seu coração agora, nessa hora, que o teu Espírito entre com poder, com força, com autoridade, removendo tudo aquilo que precisa ser arrancado. Inunda o coração dele com a tua paz. Senhor Jesus, o Senhor é bem-vindo na vida do Antônio. Nós abençoamos o Antônio em teu nome e declaramos que o nome do Antônio está escrito a partir de agora no livro da vida. Declaramos agora que todas as coisas cooperam para o bem da vida do Antônio. O Senhor fará com que todas as coisas cooperem para o bem. Ó Deus amado, que ele possa nessa noite, a partir de agora, desfrutar da tua paz, da tua alegria, desfrutar, ó Deus, da tua presença constante, que ele possa a todo momento ouvir a tua voz, falando com ele, e que possa perceber o Senhor direcionando os seus caminhos a cada momento, em cada decisão que ele tiver que tomar. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Deus te abençoe, Antônio. Louvado seja o nome do Senhor. Pode voltar ali para o seu lugar. Agora eu quero orar pelos demais. Você que, como o Antônio, você um dia já entregou o controle da sua vida para Jesus. Talvez você esteja passando por momentos de reconquista. Vamos orar para que o Senhor te inunde com a sua paz, com a sua alegria. Senhor Jesus, é para ti que nós olhamos, Senhor. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a rocha de salvação. Quando nós não sabemos de onde nos virá o socorro, nós olhamos para o Senhor e dizemos: o meu socorro vem do Senhor Jesus. Senhor Jesus, que nessa noite cada irmão aqui possa desfrutar dessa paz gloriosa, porque, Senhor, não há nada na nossa vida que não esteja no teu controle. Nós aceitamos a tua vontade na nossa vida, nós nos submetemos à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nós cremos, Senhor, que na nossa vida o Senhor está sempre conosco. O Senhor está conosco todos os dias. O Senhor jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. Então nós seguramos nas tuas mãos nessa hora e olhamos para o Senhor como uma criança que segura nas mãos do seu pai e olha para cima e sorri. Nesse momento nós olhamos para o Senhor e sorrimos. O Senhor é a nossa segurança. Segura a nossa mão, ó Deus. Segura a mão de cada um de nós. Que os teus filhinhos sintam a tua forte mão segurando as suas mãos e possam atravessar esse deserto e chegar do outro lado transformados, chegar do outro lado outras pessoas, que a sua paz possa realmente ser incompreensível. Enche o coração dos teus filhos de alegria, enche os teus filhos com a tua esperança, com a tua fé. Ó Deus, que todos creiam no Senhor e jamais deixe essa fé ser abalada. O Senhor é o nosso Deus e nunca nos abandona. Guarda cada um de nós, Senhor. Obrigado por essa noite preciosa na tua presença, neste lugar. Leva-nos em paz, cada um de nós, para nossos lares. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão nas suas casas, que ali também eles sejam tocados pela tua mão de poder, que eles sejam envolvidos pela tua alegria, pela esperança, pela paz, pela fé, que eles sejam, ó Deus, tomados pela tua presença maravilhosa. Guarda-nos e que essa semana seja uma semana de vitórias para o teu povo. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te leve em paz. Deus te abençoe. Amém.